Então, boa tarde a todos, quer aos que estão aqui na Casa Espírita, quer àqueles que nos acompanham ou acompanharão através das redes sociais. Desejo a todos uma tarde de sábado muito feliz, com muita alegria, com muita partilha e com muita produtividade naquilo que vamos aqui hoje ouvir a nossa querida amiga Maria José, que é uma amiga formada em Sociologia, que vem expressamente de Coimbra para nos apresentar um trabalho que ela preparou. Aliás, já é habitual que ela faz parte da nossa casa e é com todo o prazer que a recebemos sempre e que as suas expensas vêm propositadamente de Coimbra para nos dar a conhecer o trabalho que fez e que é sempre muito interessante. Hoje não é Joana de Ângeles? Hoje também. Também estou um bocadinho, mas não é especificamente Joana de Ângeles. Pronto, mas é sempre um tema interessante e, como sabem, todas as semanas nós apresentamos aqui um expositor e um tema diferentes de semana para semana e espero que o de hoje seja agradável para todos nós e que nos faça refletir em tudo aquilo que aqui for dito hoje. Como habitualmente, não por uma questão de ritual, porque a doutrina espírita, não sendo uma religião, também não tem rituais. Mas para que nós nos ambientemos com aquilo que foi preparado pela equipa espiritual para nós nos sentirmos bem e ligados à espiritualidade, iniciamos sempre por uma pequena prece de abertura dos trabalhos. E assim, convido aqueles que se sentirem à vontade a cerrar os olhos e vamos elevar o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai Criador, aquele ser que nos ama a todos por igual, que nos criou de igual maneira, todos simples e ignorantes, para que cada um de nós trabalhasse e se esforçasse para atingir o seu ponto máximo, que é chegar a espírito puro. Vamos também agradecer a Jesus, o nosso irmão maior, o nosso mestre, todo o amparo que Ele nos dá nas nossas vidas, nas nossas casas, às nossas famílias, e que nunca nos abandona, que também auxilia o planeta Terra, já que é Ele o governador espiritual deste lindo planeta azul. Não esqueçamos a equipa espiritual desta casa, que denodadamente aqui trabalha, dia após dia, muito mais do que a equipa física, e que preparou para nós o ambiente de paz, de tranquilidade e de amor que aqui vivenciamos sempre que adentramos estas portas. Outro espírito que nós não podemos esquecer é o guia espiritual de cada um de nós, o anjo da guarda, que está connosco à distância do pensamento, que nos intui no nosso dia-a-dia, nos auxilia, nos seca as lágrimas, se alegra nas nossas alegrias e que nos intui para o bem. E a toda esta espiritualidade, para além do agradecimento que já fiz, quero pedir ajuda para todos nós, para todos os que se encontram aqui na Casa Espírita, dos dois lados da vida, para aqueles que nos acompanham ou acompanharão online, para as respectivas famílias, para os respectivos lares, que todos nós sejamos bafejados pelo amparo e pelas bênçãos de luz que nos são enviadas por toda esta espiritualidade bondosa. E quero também pedir ajuda para os trabalhos que hoje aqui vão decorrer. Grata por aqueles que já decorreram e pedindo apoio e ajuda para aqueles que irão ter lugar. Que cada um de nós leve o melhor que puder tirar da exposição do tema de hoje, que o bem-estar que aqui sentimos possa ser levado connosco ao longo de toda a semana e que possamos repartir esse bem-estar com todos aqueles que amamos, com os nossos colegas de trabalho, com as pessoas com quem nos cruzarmos no dia-a-dia, mas também com aqueles com quem temos menos afinidades e que também têm menos afinidades connosco. Para todos,
as bênçãos de Jesus. Que assim seja. E agora, passo então a palavra à nossa Zezinha, que vai então apresentar o tema de hoje. Boa tarde. Boa tarde. Não se ouviu nada? Estão muito tímidos a dizer a boa tarde. Eu estou tímida. Aqui procurar o rato. É sempre aqui a história do rato. Está aqui. E agora vamos aqui. Bom, mais uma vez quero agradecer a oportunidade desta partilha. Mais uma vez é uma sugestão de leitura para variar. E hoje o livro é Ressurreição e Vida, de Ivone do Amaral Pereira, e, enfim, o autor é Leão Tolstói. Vamos esperar aqui. Paula. Na setinha para baixo, não está a dar, é o rato. Não. Agora já dá, já assinou o rato. Sempre aqui uma setinha. Nesta, não é? Sim. Bom, então, este livro foi escrito por Leão Tolstói já na espiritualidade, portanto, contém várias histórias e por ele vivenciadas, já quando partiu para o plano espiritual. Como ele diz, são histórias de grandeza, mas também de pobreza e muito sofrimento. Portanto, no fundo, os relatos têm como objetivo comprovar a imortalidade da alma. E são dirigidas, sobretudo, aos sofredores, àqueles que sofrem, que não têm, que perderam a esperança, que perderam a fé, que, enfim, deixaram de... perderam o sentido da vida. Então diz ele, escrevo apenas para os pobres, os simples e os sofredores. Sei que somente eles me compreenderão e aceitarão. Dou-lhes o meu testemunho de imortalidade além do túmulo e que esse testemunho seja motivo de paz, alegria e fraternidade para os que me lerem. Então, por sua vez, Ivone do Amaral Pereira, portanto, quem é que não se lembra do livro Memórias de um Suicida, não é? Ela então conta como se deu o encontro com Leão Tolstói. Diz ela, apresento este livro ao público que atribui a sua autoria a uma individualidade das mais eminentes que a Terra tem hospedado em suas sociedades, o espírito Leão Tolstói. Jamais tive a pretensão de supor que semelhante entidade pudesse vir até mim para ditar um trabalho mediúnico. Nunca lera um único livro de sua autoria e de sua importante bagagem literária. É interessante porque no início do livro, no início da obra, Leão Tolstói diz que Ivone do Amaral Pereira achava que não tinha nada a ver com os costumes russos, nem com o autor, nem com a Rússia, nem com a sociedade russa. Mas o que é certo é que o Leão Tolstói vem dizer que ela teve uma vivência na Rússia. Simplesmente ela já não se lembrava. Por isso é que ela foi escolhida. Então, nunca leram um único livro de sua autoria e de sua importante bagagem literária. Mas, então, continua. Em junho de 1961, tive a maior surpresa da minha vida de espírita, quando, durante a noite, notei que uma entidade amiga vinha buscar o meu espírito para algo que, no momento, não pude prever. Então, vamos nos remeter ao Livro dos Espíritos, à questão 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo e, não precisando este então da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Então, esta vivência mediúnica, referida pela médium Ivone do Amaral Pereira, é designada por desdobramento espiritual. Poderá haver outras designações. Eu aconselho, se quiserem, a rever uma palestra que o João Paulo Ferreira aqui fez há 3 anos, precisamente sobre mediunidade. Eu revia esta semana, mais que uma vez, e é muito bom porque ele fala na primeira pessoa, nas suas vivências. E, portanto, é bom rever. Acho muito interessante e está muito bem construída a palestra.
E então continua Ivone do Amaral Pereira. Seguia de boa mente, portanto seguiu a entidade, não foi possível recordar integralmente o que se passou. Lembro-me com certeza absoluta que caminhando ao seu lado me vi tratada com polidez principesca, uma afetividade comovedora, e reconheci na entidade o grande apóstolo russo, como é chamado. E ele disse-me que desejava escrever algo ao mundo terreno por meu intermédio. Então vamos, aqui uma pequena anotação sobre Leão Tolstói, vamos situá-lo. Portanto, ele nasceu no século XIX, foi um famoso escritor russo, quem não o conhece, não é? Guerra e Paz e Ana Karenina. Portanto, era um aristocrata, e diz ele que aos 50 anos, cansado da sua vida de êxitos, diz que vivenciou uma violenta crise espiritual e que procurou filósofos, teólogos, procurou respostas para os seus anseios, e ninguém conseguiu, enfim, satisfazer a sua necessidade, como ele diz. Portanto, esse desânimo e o vazio que sentiu, levou a questionar sobre a vida, sobre a sua forma de viver, sobre os valores que a sociedade lhe haviam incutido. Portanto, no fundo, fez uma autoanálise. E diz ele então, e como a teoria não lhe dava respostas, o que é que ele fez? Decidiu partir para a prática. E aproximou-se daqueles que mais sofriam, que era o povo, na altura um povo muito pobre, porque era uma sociedade com grandes diferenças sociais, muito ricos ou muito pobres. E então diz ele, finalmente meti-me no meio do povo pobre. E aí dei-me conta do que é na verdade a fé para eles. Percebi que não é assunto de conversas inconsequentes, mas uma questão vital, porque só a fé lhes dava a possibilidade de viver. Portanto, ele aproximou-se daqueles que mais sofriam. Não eram só aqueles que estavam remetidos à miséria, não apenas a miséria material, mas também as misérias ocultas, como diz o Evangelho, não é? Falam nas misérias ocultas, que apenas tinham a fé para a sua sobrevivência. E diz ele, e continua, creio que nos últimos tempos da minha vida na Terra, intuições protetoras, bondosamente alimentadas por amigos celestes, que se compadeciam do meu pesar, por não me haver sido possível ser tão fraterno com os outros como desejara. Portanto, ele diz que sempre contou com a presença dos mentores espirituais, amigos, e com a subtilidade dos seus conselhos, porque eles são muito subtis, não obrigam, não impõem. E falavam de rumos novos que deveria tomar, bem diverso daqueles que a sociedade viciosa do meu tempo me apontara. Então, Leão Tolstói, diz ele, quando chegou ao plano espiritual, tomou consciência de que nada sabia, que nada fizera de bom e que urgia reaprender tudo o que uma alma necessita para a reabilitação de si mesma. E diz ele, e carreguei para o túmulo esse pesar, e esse pesar se acentuou e se transformou em aflição. Porque por não ter estado mais atento aos conselhos dos amigos espirituais, por não ter feito o suficiente, por ter perdido tempo. E tudo isso se tornou em aflição, como ele diz. Então, e em vergonha depois, e em remorso, compreendi por isso que além dos umbrais da morte, o mérito que se nos permite é aquele que o amor confere. E eu que desejara amar sem realmente ter amado, que fora rancoroso com dever ser brando do coração, e que usara da impaciência e do desdém. Quantas vezes? E então, se formos ao livro de Ivone do Amaral Pereira, em Devassando o Invisível, ela diz, o reino de Deus está dentro de vós. E nós outros também poderemos dizer, e também o nosso inferno. Portanto, nós ainda oscilamos nesta dualidade entre o nosso melhor e o nosso pior, o bem e o mal. E eis porque, e continua Ivone, eis porque nossos guias espirituais, tal como a advertência invariável das filosofias religiosas, nos aconselham a educar as nossas mentes, impelindo-as para as nobres e elevadas expressões da alma. É que visam guiar-nos para um estado vibratório futuro que no além-túmulo não nos obriga a desditas e vexames, a tal vergonha e esse alerta para nós realmente começarmos aqui essa nossa autorrenovação. E então, vamos ao capítulo 1 do Reino de Deus,
é assim intitulado, portanto, o primeiro capítulo desta obra, Ressurreição e Vida. Então, Leão Tolstói diz que o desejo de renovação se manteve com a passagem para o plano espiritual. Diz ele: trouxera para a vida do além o desejo sincero de aprender a amar e servir o meu próximo. Compreendi que, além dos umbrais da morte, o mérito que se nos permite é aquilo que o amor confere, ou seja, não são os pergaminhos da terra que nos qualificam o espírito, mas sim a capacidade de amar. E um dia roguei àquele que é a piedade, portanto, a Deus, de me proporcionar ensejos de um aprendizado de legítimo amor ao próximo, mas um aprendizado que saciasse a minha alma até às minhas remotas fibras, fazendo desaparecer o complexo da ideia do desamor em que me considerava ter vivido. E diz ele, e pus-me a passear pelo espaço ilimitado, isto ele já no plano espiritual, pensativo e compungido, confabulava com a própria consciência, estabelecendo resoluções definidas e programas urgentes. Então, no plano espiritual, Leão Tolstói, mais consciente da sua condição espiritual, continuou a construir projetos para a sua própria autorrenovação. Portanto, pelos vistos, damos continuidade com outra consciência. E quando ele pediu a Deus, quando ele pediu àquele que é a piedade, como ele diz, que lhe concedesse a oportunidade de poder colocar em prática o seu programa de autorrenovação, essa sua vontade sincera, foi a vontade sincera e verdadeira, foi ouvida. E então, enquanto passeava nos seus pensamentos, acaba por ter um encontro inesperado. E diz ele, de repente tudo mudou. Dir-se-ia encontrar-me em presença de um daqueles discípulos do Nazareno, daqueles que o acompanhavam no anonimato pelos contrafortes da Judeia e das suas planícies. E reparando mais de perto e mais atentamente, compreendi que o vulto discursava para uma pequena assembleia de ouvintes sentados pelo chão à sua volta, como de uso no Oriente e como se concedesse uma entrevista ou uma aula. E veio-me a impressão de que o tempo recuara 2 milénios, transportando-me à Galileia, da época da peregrinação de Jesus. Então, Tolstói estava a vivenciar naquele momento um processo de regressão de memória, porque ele também começou a recordar o tempo em que viveu, porque ele também viveu no tempo de Jesus. E aproximei-me de mansinho do grupo, discreto e algo curioso, considerei-me discípulo daquele provável mestre, tal como os outros que o rodeavam. E cheguei ali sem credenciais, sem apresentações, sentei-me entre todos, confiante como se compartilhasse benefícios da casa paterna entre irmãos. E me escolhi-me para junto do mestre que discursava e ninguém me censurava, não me pediam satisfações pela intromissão. E mais tarde eu soube que se tal acontecia era devido a mera questão de afinidades. Somente o facto de havermos todos gravitado para aquele plano valeria pela credencial, ou seja, pelo merecimento. Quem estivesse ali estava porque poderia e deveria estar. Mais nada, eu estava ali, devia estar. Interessante, Leão Tolstói reforçar esta ideia. Eu estava ali, é porque devia estar. Então, vamos aqui à nossa Joana, obviamente, e diz ela no livro Momentos de Saúde e de Consciência: vives num mundo vibratório que eleges pelas tuas preferências psíquicas e emocionais, atraindo, como repelindo, ondas correspondentes. E de acordo com o padrão cultivado, és envolvido por idênticas respostas psíquicas. Isto foi assim aqui um pequeno pormenor, porque todos eles estavam ali reunidos, onde se encontrava Leão Tolstói, não apenas pelo mérito, mas também pela sintonia psíquica e pela lei da afinidade. Portanto, todos eles vibravam numa mesma frequência, porque todos eles também tinham recordações no seu baú das memórias dos tempos que vivenciaram com Jesus. Então, e como nos continua Leão Tolstói, no além não existem dubiedades, nem meias medidas. O que é, é. Eu tinha direitos de estar junto àquele mestre e estava. Interessante que ele reforça esta ideia. E diz ele, e eis o que eu ouvi e presenciei com o coração assolado por todos os raciocínios consequentes de tais lembranças do passado. E ouviu, mestre Zaqueu,
fala-nos de ti mesmo, dos tempos apostólicos, das pregações do Nazareno, expondo a sua boa nova, que provavelmente ouviste. Rogaram sorrindo os discípulos todos. Portanto, e continuava, esse grupo que estava com essa entidade. Seria de muito bom proveito que levássemos detidos nas comportas da consciência algo estimulante, deslumbrador desse tempo, essas lições salvadoras que sabes contar. Portanto, Tolstói ficou espantado quando ouviu todos os presentes naquela reunião a chamarem Zaqueu àquela entidade que estava a falar de Jesus. Zaqueu, pensei, mas seria aquele que subiu ao sicômoro quando o Senhor entrava em Jericó para vê-lo passar? Sicômoro, portanto, é uma figueira, não é? Seria aquele em cuja casa Jesus se hospedara e que oferecera ao mestre um festim? Então vamos relembrar o que é que nos diz Lucas sobre este encontro de Jesus com Zaqueu. E tendo entrado em Jericó, atravessara Jesus a cidade, e vivia nela um homem chamado Zaqueu, e era ele um dos principais entre os publicanos. Portanto, todos nós já ouvimos esta história, mas isto agora também é contado por Leão Tolstói. Vivia nela um homem chamado Zaqueu, e era ele um dos principais entre os publicanos, e pessoa rica, e que procurava ver Jesus para saber quem era, mas não o podia conseguir por causa de muita gente, porque era pequeno de estatura. Olha, que me iria acontecer a mim também. E então, para relembrar, os publicanos, portanto, eram os cobradores da antiga Roma, e era um grupo muito marginalizado e muito mal considerado lá pelos judeus, porque também, não eram só por serem cobradores, é porque haviam acumulado grandes fortunas de uma forma talvez pouco limpa, enfim. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque por ali havia ele de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, levantando os olhos, ali o viu e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. E desceu ele a toda a pressa e recebeu-se satisfeito. E vendo isso, todos murmuravam, dizendo que Jesus tinha ido hospedar-se em casa de um homem pecador. Portanto, Zaqueu sentia na pele essa marginalização. Mas como Jesus naturalmente fazia com todos, e contra tudo e todos, aproximou-se de Zaqueu. Entretanto, Zaqueu, na presença do Senhor, disse-lhe: Senhor, eu estou para dar aos pobres metade dos meus bens, e naquilo em que eu tiver defraudado alguém, pagar-lhe-ei quadriplicado. Ao que lhe disse Jesus: Hoje entrou a salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, na realidade, a vida de Zaqueu, a partir daquele momento, deixou de ser a mesma. E como nos diz a nossa Joana Deixe, quem o visse jamais esqueceria que quem se cruzasse com Jesus veria a sua vida transformada pelo impacto amoroso e transformador que produzia com quem se cruzasse com ele. Então, e continua Leão Tolstói. Então, confesso que durante meus antigos estudos sobre o Evangelho, nutrir a grande simpatia por Zaqueu, por esta personagem que vemos nas páginas do Evangelho, que era um admirador incondicional de Jesus. E dotado de inclinações generosas ao serviço do próximo, desejando repartir entre a pobreza parte da própria fortuna, que era um desinteresse raro em qualquer tempo, sobretudo na terra. Então, Leão Tolstói vai descrever a figura de Zaqueu. Portanto, naquele grupo em que estavam, então, dizia: Zaqueu, semblante sereno, bondoso, enternecido, ainda jovem, olhos cintilantes e perscrutadores, tez alva, sobrancelhas espessas, mãos pequenas, pequena estatura, recordava o característico fisionómico dos varões judaicos. E eis a materialização do homem, que teria sido há 2000 anos aquele espírito que assim mesmo se apresentava a seus ouvintes do mundo espiritual, disposto a cativá-los por meio da regressão da memória a essa personalidade remota que tivera sobre a Terra. Então, como relata Leão Tolstói, Zaqueu estava partilhando as emocionantes histórias e momentos que havia vivenciado com Jesus. Portanto, tal como se de uma regressão de memória se tratasse. E ao revivê-los, procurava que também os seus interlocutores, quem estava ali com eles,
entre os quais se encontrava Leão Tolstói, também pudessem revivê-los e sentir estas vibrações curadoras de Jesus. E então, Zaqueu continua com a sua partilha. A bondade do mestre Galileu, honrando-me com uma visita e uma refeição em minha casa, eu, um renegado pela sociedade, porque era um publicano, tocou-me para sempre o coração. Então, Leão Tolstói já não via em Zaqueu mais um marginalizado, mas sim como alguém, um mensageiro de Jesus. E Zaqueu continua. Jesus compreendeu as minhas necessidades morais, de estímulo para o bem e o meu aflitivo desejo de ser bom. Penetrou com a sua solicitude inesquecível os mais remotos caninhos do meu ser moral. Contornou com seu amor de arcanjo todas as aspirações do meu espírito, filho de Deus, que sofria por algo sublime que lhe aclarasse as ações. E conquistou-me assim por todo o sempre. E continua Zaqueu, não, eu não abandonei Jesus, jamais desde aquele dia em que passou por Jericó. Eu segui-o. E o pouco que ainda viveu depois disso teve-me em suas pegadas para ouvi-lo e admirá-lo. Muito sofri e chorei, diz Zaqueu, quando esse mestre foi levantado no suplício da cruz. Eu não me ocultei das autoridades, receando censuras ou prisão. Nem tive preconceitos e tampouco me importunou a vigilância dos tiranos de Roma ou o despeito dos asséculos, portanto, que eram os frequentadores do templo de Jerusalém. Portanto, Zaqueu teve a coragem de assumir a sua proximidade a Jesus, não teve receio das represálias. E soube, é certo, da ressurreição que a todos revigorou de esperanças, mas não logrei tornar a ver e ouvir o Mestre. Não fui bastante merecedor dessa aventura imensa, porque ele só se apresentou depois da ressurreição, como ele diz, aos discípulos e mulheres e aos apóstolos. Portanto, sabemos que começou por aparecer a Maria Madalena e depois aos apóstolos, com quem conviveu durante 40 dias para lhes passar a missão. Inconsolável, Zaqueu dizendo, inconsolável por sua ausência e sentindo em mim um vazio aterrador, meu recurso para não desesperar ante a saudade e o pesar pelo desaparecimento desse amigo incomparável foi insinuar-me entre seus discípulos a fim de ouvir falarem dele. E começou. Visitei Pedro, esperando consolar a minha grande dor, ouvindo dissertar sobre aquele que se fora do alto do Calvário, com a eloquência com que sempre soube arrebatar as multidões. Percorri choroso e desarvorado as praias de Cafarnaum e de Nazaré, sem saber o que tentar em meu próprio socorro. Recolhi-me então à minha mágoa imensa, sem todavia deixar de seguir discretamente os apóstolos, orando para que não tardasse o socorro a vir fortalecer a minha fé, que eu depositava no reino de Deus. O reino de Deus, cujas leis me fora dado intervir do verbo e das ações do próprio Messias. Teve essa honra, esse merecimento de ter estado próximo de Jesus. Continuava percebendo que aquele amor que um dia não se diminuir em visitar a minha casa, sentar-se à minha mesa e repousar sobre o meu teto, continuava incentivando-me, prolongando sempre as suas atenções em torno dos meus passos. Portanto, Jesus esteve sempre com Zaqueu. E conta, por esse tempo eu deixara então Jericó, desligara-me das funções aduaneiras, dera parte dos meus bens aos pobres, conforme prometera a Jesus. Fizera-me errante e vagabundo para acompanhar os discípulos e ouvi-los contar às multidões as conversações íntimas que o Senhor entretivera com eles antes do Calvário e depois da ressurreição. E um dia, em Jerusalém, encontrei Saulo, o de Tarso, que é também chamado Paulo, agora inteiramente submisso aos desejos do mestre Nazareno, com tremendas responsabilidade pesando-lhe nos ombros. Pela primeira vez ia falar à Assembleia dos Discípulos em Jerusalém, narrando o que se passara. E eu então fui ouvi-lo. E foi de pé, alguns se ajoelharam, que ouvimos os pormenores da aparição do Senhor a Paulo e a conversa que tivera com ele e a sequência dos acontecimentos que envolveram Ananias. Todos nos lembramos desta passagem, um dos nossos amados santos de Damasco. Muitos choraram, eu inclusive e também Paulo. E desse dia em diante
em vez de apenas ouvir as pregações sobre a doutrina do Senhor e meditar sobre ela, pus-me a trabalhar também, por amor do mesmo mestre, sob orientação de Paulo, que como aquele não desprezava publicanos. E ele deu-me incumbências, diz Zaqueu. E dizia Paulo de Tarso a Zaqueu, não te limites à adoração inativa, que poderá cristalizar-se em fanatismo. A doutrina de Jesus é fanosa por excelência. Ele precisa de servos trabalhadores, enérgicos, ágeis para 1001 peripécias, de boa vontade para a propagação da verdade que nos trouxe. Tu que possuis já noções da prática da beneficência, porque já havias mais ou menos praticado antes do teu encontro com o Mestre, testemunha o teu amor por ele, servindo também aos teus irmãos que sofrem ou erram, pois tal é o segredo da boa prática da nova doutrina. Até porque nenhum de nós será tão pobre que não possa favorecer o próximo com algo que possua para distribuir. O pão, o lume, o agasalho, o bom conselho, a advertência solidária, a assistência moral no infortúnio, o ensinamento do bem, a lição ao ignorante, a visita ao enfermo, o consolo ao encarcerado, a esperança ao triste, o trabalho ao necessitado de ganhar o próprio sustento honrosamente, a proteção ao órfão. Entrega o próprio coração de amigo e irmão em Cristo, a prece rogando aos céus, e bênçãos que aclarem os caminhos dos peregrinos da vida, e o perdão àqueles que nos ferem e nos querem mal. E então, de tais conselhos, fiz então o meu lema. Em vez de só ouvir falar do Mestre, pus-me a falar eu mesmo dele e da sua doutrina. Pôs em prática. E dos seus atos, das maravilhas que operara por entre os doentes, os pecadores e os desgraçados, pois eu o conhecera e estava devidamente informado a seu respeito. Então lembremos das palavras de Jesus. Eu vos garanto, todas as vezes que fizestes isso a um desses meus irmãos menores, a mim o fizeste. Também está em Mateus. Eu só queria dar aqui, agora terminou a história, mas eu agora queria dar aqui uma pequena nota. Leon Tolstói, portanto aqui a primeira edição, ele escreveu, aliás, naquela fase em que ele vivenciou aquela sua crise existencial, crise espiritual, ele na altura escreveu, portanto já estava nos seus 50 anos, na casa dos seus 50 anos, ele escreveu este livro, O Reino de Deus está em vós. Portanto, aqui, a primeira edição foi em 1894, e esta é capa, portanto, que está em russo. Mas este livro, entretanto, desapareceu durante 100 anos. Porquê? Porque foi proibido pelo czar da Rússia e ele, inclusive, foi excomungado pela própria Igreja Ortodoxa. E, portanto, só passados 100 anos, em 1988, uma das suas netas reeditou o livro, portanto, na Europa. E porquê esta proibição? Porque Tolstói defendeu o princípio da não violência, lembremos de Gandhi também, que é preconizada pela doutrina de Jesus, este princípio. E o regime era um regime, enfim, autoritário, de grandes diferenças sociais. E então Tolstói vai reacender a ideia de que o cristianismo não é apenas uma doutrina abstrata, não é apenas filosofia, mas sim uma proposta prática para a vida. E que o homem, ao longo dos séculos, portanto, vem desvirtuando estes princípios de Deus, estas leis de Deus. Portanto, porque não incita às guerras, nem à violência. E então termino com uma frase deste livro, O Reino de Deus está em vós, escrito por Leon Tolstói. A doutrina de Cristo, que penetrou a consciência dos homens, não por meio da espada ou da violência, mas pela não resistência ao mal, pela humildade e pelo amor. Só pode ser difundida no mundo por meio do exemplo da concórdia e da paz entre os seus seguidores. Portanto, continua atual. É a obra de Leon Tolstói. Sim, muito atual. Muito atual.
E assim termino. Não sei se tem alguma, não sei se tem alguma pergunta. Eu aproveito para dizer já uma coisa. Eu estava a ouvi-la contar esta história, não é? No fundo, este testemunho de Tolstói do lado espiritual da vida. E com esta questão da paz, do que Gandhi disse, do que Jesus nos incita constantemente a fazer, é que para nós é mais fácil fazermos o que conhecemos. E como ainda não estamos no bem, ainda não agimos no bem, ainda não pensamos no bem, ainda não fazemos o bem, portanto não estamos só com a sintonia no bem, é-nos muito difícil, ainda enquanto humanidade, manter este padrão, manter este foco e principalmente esta ação, a tal caridade que o Espiritismo diz, fora da caridade não há salvação. Portanto, nós temos que ser caridosos. Então, é-nos difícil porque não nos é assim tão natural como isso, não é? A outra questão é o que Jesus nos traz, é um convite e é um desafio para agirmos no bem. E nós achamos que vamos, sei lá, à casa espírita, à doutrina com a qual nos identificamos, ou à religião para quem a tem, com a qual se identifica, chegamos lá, ouvimos aquelas palavras bonitas, já tivemos aquele bocadinho com Jesus, depois vamos embora à nossa vida e são coisas estanques. Não tem nada a ver, a nossa vida é a nossa vida e aquilo que se passou lá naquele tempo de Jesus é o tempo de Jesus, portanto, e não há entrosamento, nem há continuidade. E só achamos que só somos chamados a contribuir quando vamos ao tal tempo, portanto, que não é uma postura de vida. E é este despertar, nós falamos aqui muito nisso nos cursos, não é? É este despertar, esta tomada de consciência de que é a cada momento, em cada fação da nossa vida, em quem somos, no que pensamos, no que sentimos, no que falamos e no que fazemos, que somos sempre chamados a contribuir. E nós estamos à espera de grandes obras, de grandes coisas, de grandes convites. São os pequeninos, e esses pequeninos são os difíceis de cumprir, porque aí nós vamos estar confrontados connosco e temos que vencer a nós próprios nas nossas imperfeições. Então, este convite para nós, enquanto não despertarmos, é incompreensível. E no fim de despertarmos, é muito trabalhoso. Não é? É muito trabalhoso. Mas é interessante também perceber que o Leon Tolstói, naquela meia-idade, já cansado de tantos êxitos, não é? Sentiu aquela necessidade de mudança. O impulso. Ele agora já sabe isso tudo. E agora como é que se faz? Agora ele quer construir, quer fazer. Muito giro. Eu não conhecia este livro. E achei muito interessante. Eu queria ler aqui umas notitas. E gostava de realçar na parte que Zaqueu, creio que é Zaqueu que fala, sobre a caridade. E ele elencou uma série de coisas que têm a ver com a caridade física, digamos assim, a caridade material, mas também a caridade moral, que é uma das coisas do Evangelho. Sim, Paulo Zaqueu. Foi Paulo, exato. Foi Paulo para Zaqueu, na sequência. E há uma parte do Evangelho que fala precisamente na caridade moral, que é no capítulo que nós iniciámos e que é da que é da mão esquerda. Ficamos a falar que é que não saiba a tua mão esquerda o que dá a tua mão direita. Sim. E é precisamente fala das formas de caridade. As pessoas, quando pensam na caridade, pensam na esmola, mas não, a caridade não é esmola, porque a caridade é dada com humildade, sem intuitos de pessoas se estarem a enaltecer pelo ato que está a cometer, sem esperar qualquer retribuição de qualquer ordem, em qualquer recompensa, e não é só a caridade material que conta, porque essa, às vezes, nem é difícil de fazer. Se eu tiver 2 ou 3 moedas e der uma moeda a um pobre, eu parece que me desligo, pronto, fico contente, olha, já dá para ir comer maçãs ou uma coisa qualquer. Mas a caridade moral é muito mais difícil de praticar. Perdoar as ofensas a quem nos ofendeu, às vezes gravemente, dar um conselho amigo, a quem às vezes não a quer receber, dar um abraço àquela pessoa que naquele dia, e eu ainda no outro dia aqui fiquei isso, de uma senhora que vi na televisão, que estava sozinha e ela dizia: eu tenho dias que não quero mais nada, só queria que alguém me abraçasse e me desse um beijo. Até o apresentador dirigiu-se a ela e disse: olha, então eu dou-lhe um abraço. E ela diz: há tanto tempo que eu não recebi um abraço de ninguém.
Isso também é caridade. Visitar os enfermos, visitar inclusive aos presos. Tudo isso é caridade. Muito difícil de pôr em prática. E ter paciência. Ter paciência. E ter paciência. Ter paciência. Pronto, que é uma forma de ao nós. Ou se perdoarmos, só de você ouvir, você já está. Mas se ouve já. Não só de você ouvir a pessoa, exatamente. Às vezes ela quer desabafar, falar só disso. Tudo isso. Ouvir realmente uma pessoa que às vezes precisa desabafar e não tem com quem, pelo menos não tem uma pessoa de confiança com quem possa desabafar. Tudo isso é caridade moral, que é efetivamente a caridade mais difícil de pôr em prática. Não precisa de dinheiro, né? E já agora, também na nota de uma coisa, mas quando a Maria José falou de João Paulo Freire, e que ele tinha falado nos desdobramentos e sim. É curioso porque ele uma vez veio aqui apresentar uma canção dele, não é? Que ele tinha, essa letra foi feita aqui neste centro, antes do desdobramento, ele contou. Eu estive aqui na sala de passe. Na sala de passe, e o espírito, eu lá disse o nome que agora não recordo, ditou-me esta letra. Vítor Jara. Vítor Jara, exatamente, com uma letra que o Vítor Jara compôs. E então ele fez questão de vir apresentar aqui pela primeira vez esse trabalho que tinha sido feito unicamente antes do desdobramento aqui na nossa, até me estou a arrepiar e na altura ainda me arrepiei mais. Porque diz ele, um centro pequenino, eu vou a centros, ele canta para o mundo inteiro, nas salas mais ricas de todo o mundo. Vai a centros espíritas cantar, apresentar o seu trabalho. E também vem aqui ao nosso, que é pequenino. Mas ele diz, sente aqui um amor, sente uma paz, uma tranquilidade. E foi precisamente deste centro pequeno que o Vítor Jara, não é? Escolheu para mediunicamente dar aquele trabalho que ele quis apresentar aqui em primeira mão, por ter sido criado ali na nossa sala de passe. E o João, por acaso estava cá nesse dia. E o João Paulo é uma pessoa muito especial. E foi aqui que aconteceu a revelação. É porque nós somos poucos, então a energia é boa. Um centro muito grande, são vários tipos de energia, dispersa muito. Aí não consegue fazer ligação. Mas, Jane, também é assim. Nós, o centro é pequeno, nós somos poucos, mas também emanamos com energia. Sim, porque às vezes nós estamos com a energia nossa, está coesa ali junto. Exatamente. E o centro, mesmo um centro pequeno, pode às vezes haver críticas e mal-entendidos e divisões e não sei o quê. Não é o nosso caso, graças a Deus. E daí temos tanta gente que gosta de dedicar e que gosta de dedicar a mostrar e tudo mais, porque se sente cá muito bem. Até os nossos amigos brasileiros, e vocês têm ouvido aí, até quando é só online, têm ouvido o que eles dizem. É por causa disso que consegue ter essa energia. Exatamente. Mas revejam. Claro que o mérito não é nosso. Desculpe, Zezinho. O mérito não é nosso. O mérito é da equipe espiritual que prepara o ambiente para o Mas também é vosso. Nossa energia. Mas também é vosso, porque vocês fazem questão de manterem o equilíbrio. Sim, de manter um bom equilíbrio. Claro, também é vosso, sim. Mas o trabalho maior é da equipe espiritual. Nós contribuímos, de algum modo, não é? Mas o trabalho é realmente da equipe espiritual. Mas o que eu ia dizer é relembrar realmente, revejam a palestra do João Paulo Ferreira de há 3 anos, que foi precisamente nesta altura, em finais de setembro de 2021, está no YouTube. E é muito interessante porque fala sobre a mediunidade. E ele explica muito bem na primeira pessoa aquilo que vivencia e, portanto... Falar com o João Paulo é sempre uma riqueza muito grande. Eu agradeço sempre por ter conhecido o João Paulo. Sempre. E já lhe disse. Pronto, é tudo. Não sei se há mais alguma questão. Olha, eu só queria referir uma coisinha pequenina que acho muito interessante. Foi que Jesus é o grande mestre, nunca se engana. Jesus escolheu Zaqueu. E Zaqueu era um homem proscrito, digamos assim. Isso é uma grande lição para nós, que às vezes passamos ali junto sem abrigo, ou sei lá o quê, e porque está sujo, e porque não sei o quê, menos relacionamos. E temos que começar também a diluir essa ideia. Mas Jesus fazia isso com todos, não era? Exatamente, ele fazia isso com todos, a diluir essa ideia
E no piloto automático que nós usamos no dia a dia, se calhar olhar um bocadinho mais para o outro. Porque vai na sequência daquilo que a Dona Conceição disse. Às vezes as pessoas só precisam de um abraço. Ou daquilo que a Jane disse. Às vezes as pessoas só precisam de alguém que as ouça. Isso. E não sentimos tão especiais assim com a visita, porque ele foi criticado. Quando Por todos como era possível Jesus ir àquela casa, sendo homem e beber era necessário. E ele disse aqui, é que precisam de mim. Sim, é isso mesmo. Portanto, acho que neste... E também todos nós estamos a provas e expiações, há poucos sítios especiais. Há, de facto, muita vontade de trabalhar, muita vontade de ser como... ter as ânsias que o Tolstói teve, de querer ser melhor e não ser capaz e precisar de ajuda de tudo, não o satisfazer. teve essa humildade, não é? Sim, Um homem que tinha sido... mas isso passa-se pela imensa gente, porque é o despertar, o nosso interior, que não está em coisa com o exterior, porque a gente vive no exterior, vamos atrás, mas o nosso interior... Mas também, como nos diz Joana Dans, tudo isto é um processo, não é? Sim, tudo isto é um processo de tomada de consciência. Ter a humildade de e trabalhar mais. E trabalhar. Estar mais atento. E cada um tem a sua velocidade e cada um tem o seu tempo, portanto, por isso, quando se diz respeito, temos que respeitar a velocidade do outro, não é? E na sequência do que a Antonieta estava a dizer, em relação, quando Jesus dizia que eram os negrões que precisavam dele, fez-me lembrar Chico Xavier, quando o acusaram dele ir às prisões e disseram, mas como é que vai às prisões? Estão os sítios que estão infestados por espíritos do mal. E ele disse, não, aqui nas prisões já estão muitos espíritos bons, muitas mães a quererem puxar os filhos para o bem, porque os espíritos maléficos estiveram lá fora quando arrastaram estas pessoas a praticarem o mal. Agora aqui há muitas mães a chorar para tentar tirar os filhos. E a orar? E a orar, pronto, a chorar, a orar, a pedir por eles, a tentarem auxiliá-los naquela situação. Portanto, é mais fácil encontrarem-se, dizia o Chico Xavier, encontrarmos aqui espíritos bons, e ele via-os, como nós estamos a ver-nos todos uns aos outros, não é? É mais fácil encontrarmos aqui espíritos bons porque estão a tentar trabalhar naquelas pessoas para os trazerem para o bem, juntamente com as mães deles e com as pessoas que os amaram enquanto eles estiveram, pronto, não só na vida má que levaram, como agora que estão presos. Porque os espíritos maus tinham de estar com eles, mas era antes deles terem ido para a prisão. Agora já tinham conseguido o que queriam e eles largavam. E achei isso muito Os hospitais, as prisões, estão cheios de espíritos curadores. A trabalhar. Sim, sim. Aproveito para dizer, já que se está a falar aqui de espíritos e de bons e de maus, que espíritos somos todos nós. Umas vezes estamos aqui a viver estas vidas físicas com carne, outras vezes estamos do lado que nos é natural, que é sem carne, portanto, desencarnados, como nós dizemos. Espíritos sem carne. Por outro lado, existem espíritos com carne e sem carne, portanto, encarnados e desencarnados, entramos nos planos da vida, bons e maus, como nós também sabemos. Nós aqui temos criminosos e temos seres de bem que puxam as pessoas para o estudo, para as boas ações, etc. E do lado espiritual da vida temos seres sem carne que são quem já eram antes, ou bons ou maus como já eram. E quando nós dizemos que há pessoas do lado espiritual da vida, chamados espíritos, bons ou maus que se ligam aos que cá estão do lado físico, só se ligam com a nossa permissão. Ou seja, se eu pensar no bem, fizer o bem, sentir o bem, falar o bem, tenho uma boa sintonia vibratória, vou atrair seres bons. E quando chegarmos ao lado de lá, vamos também por sintonia. Claro. Quando só fazemos disparates, só somos rancorosos, só somos negativos, só somos ofensivos, agressivos, sintonizamos com seres iguais, com seres afins. Portanto, isto nós estamos a falar de espíritos bons e espíritos maus, é pessoas boas ou pessoas más, umas com corpo, outras sem corpo.
mas nós unimos por sintonia vibratória igual. Mas às vezes Ninguém nos faz bem ou ninguém nos faz mal sem a nossa permissão em termos de sintonia vibratória. Mas às vezes nós estamos encarnados e às vezes, acontece muitas vezes, estamos encarnados e quando dormimos fazemos os tais desdobramentos ou viagens astrais, como quiserem chamar, e vamos trabalhar. Sim. Acontece toda noite. Trabalhar, estudar, enfim, o que for necessário, não é? Trabalhar é muito importante. Primeiro marido eu via para meu prêmio para dar mão. Temos muito a aprender. Só sei que nada sei. É muito engraçado. Estas ofertas que a Maria José nos traz, portanto, todas as semanas é diferente. E a Maria José tem este condão de nos trazer sempre, quando vem a Maria José, traz-nos sempre um desafio de leitura. E pronto, existem muitas obras espíritas e muito boas. Não são todas, mas existem obras espíritas muito boas e é quase humanamente impossível delas todas numa encarnação. E é muito chique porque há obras que eu vou conhecendo através destas ofertas, destes esclarecimentos que o Maria José vai dando. É muito interessante este tipo de coisa que eu não conhecia. Eu não sei, eu acho, e isso tenho falado até com pessoas amigas, com pessoas amigas, tenho conversado sobre isso, mais do que a teoria, estas histórias numa primeira pessoa, não é? De seres que realmente, com esta craveira, e realmente eu acho que é por aí, porque só teoria, estamos sempre a dizer façam isto, façam aquilo, façam aquilo. Não, temos que ver o exemplo, não é? Eu não venho para aqui contar o meu exemplo, porque ainda não tenho a craveira do Leão Tolstói, enfim, por aí fora, mas realmente acho que trazer estes exemplos, não é? Os espíritos falam muito dos pseudo-sábios, que existem para mostrar por todo lado, não é? Pseudo-sábios, a categoria daqueles que têm um dom de palavra que transmitem coisas que infelizmente ainda não sentem. Mas se eles conseguirem virar alguém para o bem, já fazem qualquer coisa, mas nós conhecemos a escala dos espíritos. Isso. Os espíritos, no todo. Mas para isso é preciso ler o livro dos espíritos e estudar os espíritos e os espíritos a conhecer bem as escalas. Ora, aqui fica o convite. Já se começa a ouvir o sururu, porque já está toda a gente entusiasmada e já estão a falar uns com os outros, em vez de estarmos a falar assim em parceria. Então, fica aqui o convite para seguirmos estas obras que a Maria José nos vai trazendo, para nós lermos e também para o que estávamos a falar de fazermos os estudos. E é uma coisa muito gratificante, é que nas casas espíritas, a forma como elas estão organizadas, de uma maneira geral, há de ser rara a casa espírita que não tem estudos, não é? Porque as pessoas normalmente julgam espiritismo, aquilo é cadeiras pelo ar, andam lá os espíritos, não é nada disso. Ser espírita é vir conhecer, vir aprender, é esforçar-se para ser a cada dia melhor. Na certeza, porém, que somos todos imperfeitos ainda. Portanto, quanto ao não podermos ser exemplo, nem virmos falar da nossa vida, vai faltar muito, não é? Podemos partilhar pequenas coisas nossas até para ver o que ainda nos falta e o esforço que é necessário. Agora, servirmos de exemplo é complicado. Então, aproveito para dizer que nas casas espíritas se estuda muito. Os estudos são todos gratuitos. Ainda antes, hoje foi tudo a correr, ainda antes estivemos aqui num estudo. Foi o encerramento de um curso. Antes, à quinta-feira, houve outro. Continua a haver novo estudo à quinta-feira. Portanto, nós temos aqui na nossa casa, seja ao sábado, seja à quinta-feira, temos sempre estudos a decorrerem. Uns começam e acabam porque são anuais, outros são, como este caso foi de 3 meses, e outros são um processo, porque é um estudo acompanhado, portanto, é ato contínuo. Também temos a evangelização, as crianças e jovens, que é muito gratificante. Depois temos aqui a hora da palestra e outros trabalhos de parceria e de entreajuda. Fico ao convite. Daqui já fizemos
aqui uma parceria de perguntas e respostas para quem quis. Eu vou só aqui espreitar se lá em casa alguém disse alguma coisa, na certeza, porém, que estas situações, como ficam gravadas, normalmente é a posteriori, como esta palestra do João Paulo Ferreira, que a Maria José estava a dizer, que continua sempre no ativo, as pessoas estão sempre a ver. E é curioso porque a Maria José falou nela e antes mesmo desta exposição, houve não sei quantas pessoas que foram ver ainda esta semana. E ela já foi há um bom tempo, é muito giro. É a vantagem de ficarem as coisas gravadas. Diga. Por ter posto em contacto com a Cristina Rezende, já estou no grupo, já estou a acompanhar o estudo dela. Boa. Não posso vir aqui, porque, como sabe, claro, é isso mesmo, estudos online. Estou muito contente e ela tem sido uma pessoa simples. A Patrícia é espetacular. Muito grata. E também muito grata assim. Imagino, o trabalho é dela. A ponte, não é? Nós temos que ser as pontes umas das outras. Obrigada. A Ascensão Rodrigues, ela vem a cada 15 dias. Esta semana é a semana em que não vem, portanto está-nos aqui a cumprimentar e a agradecer à Maria José pela linda palestra. Obrigada também, querida, por estares aí. E a Cristina Peixe ficou a pé, ela não pôde vir. Ela mandou boa tarde a todos, excelente palestra, gratidão. É para a Maria José, claro, amiga. Então, nós concordamos. Obrigada, querida. Olhem, nós vamos nos despedir aqui desta parte de estarmos online, de podermos dar também este miminho lá para casa, para todos. A Maria José quer fazer a prece. Isto eu teria que subir ouvir, vir aqui ver, pronto, já está. Então vá. Como habitualmente, como já falámos, nós, temos este hábito, esta aprendizagem de nos ligarmos aos mentores espirituais, precisamente para que esta ligação que todos nós estabelecemos, porque já agora aproveito para dizer, ainda é um parênteses antes da prece, que nós estamos sempre acompanhados, às vezes do lado físico, como agora, mas principalmente do lado espiritual da vida. E como nem toda a gente tem a capacidade de ver quem está presente do lado espiritual da vida, há pessoas que têm, aquelas a quem nós comumente chamamos médiuns, nós nem sempre nos defendemos ou estabelecemos as melhores ligações a nível espiritual. Por isso, estes hábitos destas pequenas preces de algo que sai na altura auxiliam-nos sempre, a todos nós, onde quer que estejamos. Pode ser feito em casa, pode ser feito as crianças na escola, toda a gente, onde quer que se encontre, sempre que sinta necessidade de fazer uma pequena prece para elevar o seu próprio padrão vibratório e para que as sintonias com o lado espiritual da vida que coexiste connosco, nós é que não vimos, como dizia há pouco, sejam de luz, de bom ambiente, de boas companhias e que também, em conjunto, nos possamos elevar para caminharmos melhor pela vida física, no nosso caso. Então, Jesus também nos disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele aí estará. Então, vamos aproveitar para agradecermos por estas oportunidades que nos são dadas, de caminhar pela vida física, dando aqui uns passos mais seguros, percebendo esta interação entre os planos diferentes da vida do Pai Criador, percebendo que ninguém está desamparado, muito pelo contrário. Estamos sempre acompanhados, de preferência, dependendo de nós, de boas sintonias vibratórias, e utilizando o ensinamento de Jesus, vamos agradecer por tantas bênçãos que ao longo da nossa existência, e neste caso para nós do lado físico da presente encarnação, temos vindo a beneficiar sem nos apercebermos, sem nos darmos conta. Quantas vezes sentindo-nos em desalento, desamparados, frustrados, com medo, com dúvidas. E no fundo, bastaria
um simples momento de silêncio íntimo, abrindo-nos ao alto, ao amor, à paz, à proteção e ao amparo, e jamais nos sentiríamos sozinhos, em desalento ou desamparados. Assim, pedimos a Jesus que nos continue a acompanhar, não só nas seguintes tarefas da Casa Espírita, mas também nos nossos lares, nos nossos locais de trabalho, como se dizia há pouco na abertura, em todas as situações com as quais nos cruzamos com outro alguém que nos vem oferecer algo de diferente que ainda não habita em nós, que nos possamos abrir a este intercâmbio constante que existe perante todos os seres criados, por aquele a quem convencionamos chamar Deus, e que aqui, nos cruzando uns com os outros, nunca é por acaso que o fizemos. Que saibamos ter a maturidade emocional, intelectual e espiritual de aproveitar estas oportunidades que vão surgindo para nos ampararmos e auxiliarmos uns aos outros e crescermos em amadurecimento em conjunto. Muito obrigada. Então, para a semana a mais, é sempre diferente e nós por aqui vamos continuar.